sejam todos bem-vindos. Hoje nós estaremos concluindo a nossa unidade 4 sobre livros históricos, nosso curso de teologia. Você está sendo convidado hoje a estudar os 3 últimos livros históricos da nossa unidade. Já estudamos aqui os livros do Pentateuco, estudamos a unidade 1, 2 e 3 dos livros históricos. Hoje estaremos, nesta aula 1, dando início ao estudo da unidade 4 de livros históricos, por onde veremos os livros de Esdras, Neemias e Esther. Fecharemos o ciclo dos estudos dos livros históricos. Então, vamos lá? Eu sou o pastor Patrick Ribeiro e estamos abordando a história e a formação do povo de Israel nesta matéria. Eu convido você a ir ao nosso fórum e participar das discussões, colocando as suas opiniões, bem como as suas dúvidas, suas perguntas, para que possamos construir ali um ambiente interativo e que possa construir um conhecimento coletivo, onde todos possam estar colaborando e favorecendo para o bom aprendizado, ok? Então deixe o seu curtir, o coraçãozinho e também deixe o seu comentário sobre a aula, sua pergunta e os seus questionamentos. Agora vamos dar início ao nosso estudo sobre o livro de Esdras, como Esdras contribuiu nesse processo da volta de Judá da Babilônia e o seu recomeço depois de 70 anos longe da sua terra. Bem, como dito, estaremos nesta aula agora abordando sobre o livro de Esdras. É o primeiro livro da unidade 4, onde concluiremos todo o estudo sobre livros históricos no Antigo Testamento. Falando dessa formação pós-babilônica, pós-exílica, como o povo de Israel, eles se desenvolveram logo após o período onde saiu o decreto do rei Ciro para a libertação do povo judeu. Quando nós olhamos para essa história, vamos perceber que existe um personagem muito claro, que é o sacerdote Esdras. E também Neemias, onde no capítulo 2, verso 5, Neemias vai estar pedindo autorização ao rei para voltar para Judá, para reedificar a cidade do sepulcro dos seus pais. Como eu gosto muito de frisar sobre essa questão geracional, o respeito pelo Deus de seus pais. Toda vez que o povo de Israel andava no caminho que o seu pai Davi, Abraão, Isaac, Jacó, todo aquele período patriarcal, toda vez que o povo voltava a andar no caminho de seus pais, era um povo bem sucedido. Quando eles andavam em seus próprios caminhos, infelizmente eles se afastavam do Senhor. Então esse respeito à sua linhagem, esse respeito aos seus antepassados é algo deslumbrante. Quando Deus quer fazer algo, Deus faz porque Ele se revela. Eu sou Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele faz se revelando dessa forma, né? Então, quando vemos Neemias se reportando ao rei Artaxerxes, dizendo que queria reconstruir a cidade do sepulcro de seus pais, isso é fundamental. Então, um personagem em destaque desta primeira aula será Esdras. Esdras teve uma participação muito boa, aliás, uma participação excelente em todo o compêndio dos livros do Antigo Testamento. Foi ele quem compilou os livros canônicos do Antigo Testamento. E é por isso que quando lemos o livro de Esdras, vamos perceber que o autor do livro de Esdras é o próprio Esdras, escrito ali no período de 536 a 457, vemos que é um período pós-cativeiro babilônico. E uma palavra-chave desse texto é redenção ou resgate. Olhando para Esdras, nós podemos até fazer um paralelo entre Esdras e o livro de Êxodo, porque ambos estão tratando sobre o retorno à pátria. Se lá no livro de Êxodo nós ouvimos Deus falando: olha, eu estarei levando vocês para a terra que eu prometi aos vossos pais, por mais que a gente imagine e interprete isso como uma terra que o povo de Israel nunca tinha ido, vamos olhar que Abraão, Isaac e Jacó tinham passado por todo aquele território, já tinham conhecido aquele território antes de descer para o Egito. Então, na realidade, o povo de Israel que entrou no Egito, um grupo pequeno e sai uma nação, no seu passado já conhecia aquelas terras por intermédio de seus pais.
Então agora nós vemos em Esdras também um povo que está regressando à terra de seus pais, está regressando aonde Israel de fato começou como nação. Porque quando eles saem do Egito, saem escravos, passa pelo processo de transição no deserto, mas eles se consolidam como nação, Estado, lembremos bem, em Davi, lá na terra de Israel. Então, vamos observar que agora, após eles terem passado anos fora de Judá, do reino de Judá e estando na Babilônia, vamos perceber que Esdras agora vai registrar esse período de retorno do cativeiro da Babilônia para Jerusalém e principalmente a reconstrução do templo. Esdras, Neemias e Esther é que vai estar dando pano de fundo para todo esse processo pós-Babilônia. Então, olhamos para o versículo-chave desse livro, está lá no versículo 5 do capítulo 1, onde diz: Então levantaram os cabeças das famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Então esse é um versículo-chave que fala exatamente desse momento que Deus desperta, porque nós veremos que em uma sociedade de quase 1 milhão de pessoas que estavam na Babilônia, voltar para Judá, apenas cerca de 50 mil, é muito pouco. E aí veremos que Deus então inicialmente levanta um grupo para ser aquele grupo pioneiro da reconstrução, pioneiro do recomeço. E é por isso que o livro de Esdras vai registrar não apenas um regresso, mas 2 regressos. Se nós olharmos para a história, veremos que nesse retorno da Babilônia para Judá, teremos 3 sessões de retorno, onde 2 delas está registrado no livro de Esdras. Nesse livro, veremos com propósito continuidade. Se você observar, Esdras começa com os mesmos versículos que 2 Crônicas termina. Lê lá para você ver. Os 2 últimos versículos de 2 Crônicas são semelhantes aos 2 versículos primeiros do livro de Esdras. Isso significa que Esdras está dando continuidade a um relato já feito nos livros de Crônicas. Depois veremos uma conclusão. Esdras, Neemias e Esther, eles fecham o ciclo dos livros do Antigo Testamento. Ele conclui essa história. Percebemos aqui que quando nós juntamos o Pentateuco, que não deixam de ser livros históricos, se eles não tivessem sendo a Torá do povo hebreu, com certeza eles estariam dentro do conjunto de livros históricos. Então, se pegarmos o livro de Gênesis, onde fala da criação, teremos uma sequência falando depois do capítulo 12 do chamado de Abraão, depois Isaac e Jacó, a família de Jacó que desce para o Egito, depois teremos Êxodo, que vai estar falando do resgate do povo do Egito, depois teremos o livro de Deuteronômio, Números, Levíticos, Deuteronômios, onde vamos dar sequência a essa história. Conclui esses primeiros 5 livros, Pentateuco, já inicia com Josué, falando do povo lá de Israel, já dominando e conquistando as terras cananeias. Teremos depois o livro de Ruth, os livros de Juízes, um período monárquico que abrange ali os livros de Samuel, e depois os livros de Crônicas, como livros que depois teremos os livros que vão descrever a ida do povo de Israel para o cativeiro babilônico. E agora teremos esses livros que estão dizendo sobre o retorno do povo de Israel do cativeiro babilônico. Então, teremos no livro de Esdras, os últimos tratando, Esdras, Neemias e Esther, uma conclusão, mas também uma autenticação, um chancelamento. Porque se lermos Jeremias, capítulo 29, verso 10 ao 14, onde o profeta Jeremias faz uma promessa, Deus usa o profeta para trazer uma promessa ao povo, nós veremos nesse livro o chancelamento. O que é isso? O cumprimento da palavra de Deus assim profetizada, onde veremos aqui o retorno do povo para a sua terra, Judá, veremos a reedificação da cidade e a reconstrução do templo. Então, o propósito desse livro é trazer para nós essa visão da continuidade. Eu estou dando continuidade a uma história outra hora já retratada e falada. Eu estou
concluindo um processo de construção histórica no Antigo Testamento, ou terminando esse processo, e também estou mostrando que o Senhor de fato cumpre aquilo que Ele promete, porque Ele prometeu que nos estaria de volta, prometeu que nos daria a possibilidade de reedificar e de reconstruir tanto a cidade quanto o templo. Assim, podemos dividir o livro de Esdras em dois grandes grupos. Capítulo 1 ao capítulo 6, teremos o primeiro retorno. É a primeira leva que nós podemos dizer que é quando Zorobabel é chamado por Deus para trazer o primeiro grupo de pessoas em 536. Do capítulo 7 ao 10, veremos agora Esdras liderando o segundo grupo de pessoas que estão retornando da Babilônia para Jerusalém. Ainda falando da invasão, porque nós, como estudamos, tivemos 3 invasões babilônicas, nós tivemos 3 invasões no povo de Judá, então foram 3 levas, onde na primeira leva de Judá para a Babilônia, teve os príncipes, onde foi Daniel, Isaías, Azarias, enfim, todos aqueles jovens, eles foram nesta primeira invasão babilônica, que levou os príncipes de Judá. Então, depois de 8 anos teve a segunda, e depois de 11 anos teve a terceira. Passa-se todo esse período da primeira invasão até o primeiro retorno, 67 anos. Então, veremos todo esse quadro agora do retorno de Judá para a sua terra natal. Nós já falamos da tribo do norte, que se perdeu a sua identidade, se perdeu com o tempo. Então, agora retratando apenas da região sul do povo de Israel. Ao estudarmos o livro de Esdras, é notório que podemos observar uma cronologia. Por exemplo, na primeira leva, quando a gente usa esse termo leva, é a migração do povo de um lugar para outro. Então, quando nós olhamos para a invasão, nós falamos que foi a primeira leva de Judá para a Babilônia. Agora estamos falando da leva da Babilônia para Judá, a migração desse povo. Então, nesse primeiro momento, teremos Zorobabel, que é um líder que o Senhor levanta, um governador que o Senhor levanta para encabeçar ali toda esta migração, para liderar. E nesse primeiro momento, veremos a reconstrução do templo, iniciando em 535 a.C., onde vai ter o ministério dos profetas Ageu e Zacarias, a dedicação do templo e do culto em 515, e os acontecimentos do livro de Esther, de 478 a 473. Lembrando que esses acontecimentos do livro de Esther não é lá em Israel, mas sim em Judá. Quem lê o livro, e veremos isso, é notório que isso acontece lá na Babilônia. Então, nesse primeiro momento, reconstrução do templo e o ministério dos profetas Ageu e Zacarias. Lembra bem que quando Ageu profetiza, e veremos isso ao estudarmos o livro do profeta Ageu, ele sacode o povo, chamando o povo a se despertarem para reconstruir o templo. No segundo momento, 8 anos após, veremos o ministério de Esdras, o sacerdote. Agora é a restauração espiritual do povo, porque o templo está construído e agora Deus reconstrói a identidade espiritual através do sacerdote Esdras. Quando nós lemos o livro de Neemias, por exemplo, capítulo 8 é fenomenal o que Esdras, a pregação, a leitura do texto sagrado, enfim. Então teremos agora a reconstrução, a renovação da aliança. Agora, 11 anos depois, veremos novamente um outro governador, um outro líder. Agora o nome dele é Neemias, que era copeiro do rei, e agora o Senhor levanta ele para voltar a ajudar, para reconstruir os muros de Jerusalém. Então a reconstrução dos muros e da vida social, porque agora o povo está com a espiritualidade reconstruída, porque esse foi o primeiro foco, reconstrução do templo, depois reconstrução da vida espiritual, reconstrução da vida social. E eu queria deixar aqui uma observação. Às vezes nós temos o mesmo defeito do povo de Israel e a ótica do povo de Israel.
Ageu vai profetizar ao povo, falando porque o povo estava reconstruindo as suas casas e esquecendo do templo. E percebe que a ordem de Deus foi bem diferente da nossa. Primeiro Deus reconstrui o espiritual, para depois vir a política e até a própria religião, enfim. E o povo estava preocupado em construir sua vida social do que a espiritual. Então Deus então faz uma mexida, um reboliço através do profeta Ageu nesse sentido. E agora veremos, por exemplo, nesse processo de retorno, teremos algumas figuras importantes. No retorno do cativeiro, teremos Zorobabel, Josué, Esdras e Neemias. Esse Josué não é o mesmo Josué que estudamos sobre ele. Não, existe anos de diferença, ok? Muitos anos de passagem. É outro Yoshua, é outro Josué. Então teremos aqui Esdras, que é o sacerdote, e teremos Neemias e Zorobabel. Teremos os profetas Ageu, e o profeta Zacarias e o profeta Malaquias, que também vai estar profetizando nesse período pós-Babilônia. Se você analisar aqui, teremos a Babilônia, a terra de Suzã, onde teremos aí ligado a este local Esther. Então temos a Babilônia, e aí nós temos todo o processo aí de caminhada. Primeiro retorno passa aqui, 537, o povo vem e passa por aqui, entrando por esta região. No segundo retorno, teremos já passando por aqui, 458, e chegando ambos o destino para Jerusalém. Ainda falando sobre essa temática do livro de Esdras, é importante fazer um resumo dessa história e como ela vai se desenvolvendo no decorrer do tempo. Por exemplo, a volta do exílio para o Babilônio também é chamado de segundo êxodo, como eu havia comentado, né? É menos impressionante do que o primeiro, mas é um êxodo, é uma saída, né, da Babilônia. É provável que mais de 1 milhão de judeus residiam na Babilônia nessa época, como também já havia dito aqui, somente os 50 mil decidem voltar, até porque eles estavam com uma vida muito estável. Imagine você passar 70 anos em um local, ali você constrói família, você constrói, tem emprego, tem toda uma estabilidade, em que era um desafio voltar para um povo, para uma região, para um país que estava todo destruído e que havia ali nesse momento a necessidade de reconstrução. Então, a proporção de aceitação desse retorno foi muito pouco, foi pouco. Então, teremos aqui do capítulo 1 ao capítulo 6 o relato dessa história do retorno do povo com Zorobabel, cujo objetivo principal era a reconstrução do templo. Então, o início mesmo, o retorno foi voltar para reconstruir o templo. Teremos também o retorno do segundo grupo, sob a liderança de Esdras, que teve como missão restaurar o povo espiritualmente. Primeira missão, reconstrução do povo. Segundo, reconstrução da vida espiritual, dos capítulos 7 ao 10. Então, entre essas duas etapas, vamos ter aí um período de 81 anos, e nesse período aconteceram os fatos narrados no livro de Esther. Porque é isso que acontece entre a primeira leva e a segunda leva. Vai ter ali então o livro de Esther acontecendo, né, e desenvolvendo a sua história. Bom, ainda falando sobre esse resumo, teremos um papel muito importante, uma figura que aparece nesse momento, que é Ciro, né, o rei persa que venceu os babilônios em 539. Então, assim que ele venceu, no ano seguinte ele já baixou o decreto permitindo que o povo judeu voltasse para a sua terra. Não podemos esquecer que esse decreto já tinha sido profetizado, inclusive com o próprio nome do rei Ciro. Isso é tremendo, né? Então, Zorobabel foi quem liderou primeiro, como disse, para reconstruir o templo. 2 anos depois, essa obra de reconstrução foi interrompida, e somente 14 anos. Então, depois que ela vai ser concluída. E é nesse período, gente, de 14 anos, é nessa lacuna entre o segundo ano de reconstrução e a pausa dos 14, é que Ageu vai ser o profeta de Deus, chamando o povo para dar continuidade.
tocando a trombeta, clamando ao povo. Então veremos aí o ministério do profeta Ageu, o profeta Zacarias, chamando o povo para voltarem a assumir a responsabilidade da reconstrução do templo, que foi terminado em 515 antes de Cristo. É importante aqui trazer dois grupos de pessoas que tiveram papéis importantes para suas comunidades. Por exemplo, lá na China, nós teremos o Confúcio com o confucionismo e teremos na Índia Gautama Buda, que é o budismo. E teremos na Grécia o Sócrates, né, que é o grande expoente aí da filosofia. E já dentro do povo de Israel, teremos a figura dos profetas Jeremias, Ezequiel, Daniel, Ageu e Zacarias. Então, dentro desse contexto histórico, dentro desse período aí de Esdras, teremos esses dois grupos, tanto na esfera mundial, com esses três expoentes dentro de seus países, e dentro do própria nação do povo de Israel, esses profetas em evidência, Jeremias, Ezequiel, Daniel, e Ageu e Zacarias. Bom, agora vamos falar sobre algumas lições que o livro de Esdras nos dão. O que nós podemos tirar para nós dentro do conceito de lições? Primeiro, Esdras é um servo disposto. Não é apenas no aspecto da sua liderança do sacerdócio, mas na disposição do servir. Quem lê o livro de Neemias, quem lê o livro de Esdras, percebe que Esdras era um amante, um apaixonado pelas Sagradas Escrituras. O nome dele significa socorro, né? Ou então o Senhor socorre. Ele tem um coração disposto para arrumar, ajudar a organizar uma sociedade que está em reconstrução novamente. Esdras se dispôs em seu coração em buscar ao Senhor, cumprir a lei do Senhor, ensinar a lei do Senhor. Então, percebe que quando se trata de Esdras, se alguém um dia te perguntar, resume a vida de Esdras em uma palavra, ou me perguntasse sobre isso, eu diria amor pela lei do Senhor. É dele o Salmo 119, é dele toda a compilação dos livros do Antigo Testamento, ele que escreve o último livro do Antigo Testamento, ou pelo menos o livro que está em último lugar ali no conjunto de livros canônicos do cânone hebraico. Então, veremos essa lição do Esdras servo. Também teremos o governo soberano de Deus. Nesse livro, vamos perceber que Deus se dispõe, por sua soberania, por sua liberalidade, pela sua graça, restaurar o seu povo por honrar a sua palavra. E isso percebemos muito claro quando ele desde lá da profecia do profeta Isaías, já tinha citado o nome do soberano que libertaria o povo dele anos depois do cativeiro. Então Esdras mostra o Deus inclinado o coração para poder usar reis incrédulos para o cumprir do seu propósito, o cumprir da sua soberania e da sua vontade. Uma outra coisa que aprendemos no livro de Esdras é como enfrentar oposição, porque percebemos bem que a palavra de Esdras diante do povo, quando eles observam as dificuldades que teriam contra principalmente os samaritanos, era que o Senhor iria os ajudar, que a boa mão do Senhor estaria agindo em favor deles. Quando nós olhamos para a reconstrução dos muros na época de Neemias, quando os samaritanos ali, quando alguns primos, parentes do próprio povo de Israel vêm contra eles para impedir a reconstrução, como Tobias, Sanbalate, Gesem, enfim, Deus em todo o tempo mostra que ele estava com o povo, ajudando eles nesse processo de recomeço, de reconstrução. E isso para a nossa vida também, nós podemos entender que quando nós decidimos recomeçar, quando a boa mão do Senhor nos alcança para o recomeço, querido, Ele sempre vai estar à frente, lutando juntamente as nossas pelejas. Uma outra lição é onde buscar socorro. É por isso que em Esdras, no capítulo 8, e veremos através do jejum e da humilhação, esse conclamar do povo a buscar no Senhor. Provérbios capítulo 29, verso 25, Salomão já dizia: quem teme o homem, armas ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Então, precisamos ter essa segurança no Senhor. Provérbios 29 e 26 ainda diz: muitos
buscam o favor do que governa, mas para o homem a justiça vem do Senhor. Então, o Senhor que nos socorre. Então, temos essa lição de onde buscar o socorro. E em quinto lição e última aqui para completar, é o retorno a Deus. Sim, o retorno de um povo que não estava somente distante da sua terra, mas estava também distante de Deus. No capítulo 9, vemos a postura de Esdras diante do pecado e também diante da santidade de Deus. Então ele convoca o povo a orar, a buscar o Senhor e a se conectar com Deus novamente. Então, terminando aqui nossa visão, nosso estudo sobre Esdras, podemos dizer que quando existem profetas do Senhor e eles falam e nós damos ouvidos a esses profetas, veremos o que o texto de Jeremias nos diz. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-os a trazer para este lugar. Eu aqui sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejai. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Então, percebe que ao proferir essa palavra, o profeta Jeremias já estava predizendo de como seria o retorno, e veremos no livro de Esdras exatamente essa profecia se cumprindo. Então, ao vermos essas profecias tão condundentes, feitas, temos um Cristo tipificado em alguns aspectos do livro. Por exemplo, Jesus é tipificado no aspecto da reconstrução. Aponta para o papel de Jesus em ter vindo ao mundo reconstruir um relacionamento da humanidade para com Deus que havia sido quebrado com a chegada do pecado, com a introdução do pecado no ser humano. Uma outra questão também é a promessa messiânica sendo mantida viva através da linhagem de Davi. Davi, então, ele continua existindo na figura, por exemplo, de Zorobabel, que era neto de Jeconias. Então, olhando aí a figura, a linhagem davídica sendo mantida no reino de Judá. E por fim, e a glória do segundo templo, que foi maior do que o primeiro. O primeiro tinha poder, tinha beleza, tinha ouro, tinha toda espécie de materiais de construções os mais belos que se tinham. Nesse era simples, porém o próprio Deus encarnado entrou nele. Então essa é a grande glória da segunda casa, é a glória do Messias que desceu, que veio e entrou nesse templo e pregou nesse templo. Então, entendendo o livro de Esdras, dentro dessa cristologia, veremos o processo da reconstrução da comunhão com Deus, a manutenção da aliança davídica, a manutenção da linhagem de Davi, que viria o Messias, e a glória do segundo templo, que seria com certeza maior do que este que havia sido construído por Salomão. Ok? Então, pessoal, esse foi o nosso estudo no livro de Esdras. E a próxima aula, então, a nossa lição, veremos o livro de Neemias. Na nossa segunda aula, estaremos abordando a continuidade desse estudo, porque bem sabemos que Neemias e Esdras, no cânon hebraico, é o mesmo. Então, quando você estuda Neemias, você tão somente estará estudando a continuidade do livro de Esdras. Ok? Então, até lá. Deus abençoe.